Augusto, para a gente amarrar esse assunto do Roberto Jefferson. Vou fazer um breve comentário, porque o doutor Marcelo deu uma aula, né? Não é à toa que ele é professor. Ele mostrou claramente que de uma árvore envenenada, que é o inquérito do fim do mundo, só vem fruto podre. Tudo é ilegal. Tudo que estão fazendo com o Roberto Jefferson contraria não só a Constituição, como decisões do próprio Supremo, como ele mostrou. Só queria acrescentar o seguinte, além do voto da ministra Carmen Lúcia, obsceno, como ele bem resumiu, mas não, é inconstitucional, mas tem prazo. A inconstitucionalidade tem prazo para acabar. Até depois das eleições. Até depois da eleição. Aí resolve que depois das eleições não é querem ganhar mais. a eleição que vão perder, então é isso que ela faz. O que me impressiona mais agora, porque o resto a gente conhece, é a perversidade do ministro Alexandre de Moraes. O Roberto Jefferson tem um caso, tem um câncer em estágio visivelmente terminal. Ele está completamente abatido e preso. Está preso. Não pode falar. Não pode se manifestar. Quer dizer, esse é o lutador de boxe que continua dando socos num cara nocauteado em pé. Tá? Esse é o cara que quando alguém agacha, ele chuta. Quer dizer, essa perversidade do Alexandre de Moraes é que tem que ser paralisada e punida. É isso. E ele foi solto da prisão, consta, exatamente por questões de saúde. Ele chegou a ser preso. Lacombe, assim, eu não quero nem entrar na questão do Roberto Jefferson em si, porque está servindo para munição para a esquerda na semana final da corrida eleitoral e para dividir a direita, né? Tem gente criticando a postura do presidente, que eu acho que foi absolutamente digna de aplausos e pragmática, tem que se afastar, né, do que ele fez ali ao resistir à prisão em si. Mas o general Mourão acho que resumiu muito bem a questão. Lamento as falas e repudio o episódio envolvendo o senhor Roberto Jefferson. Ponto. Né? Tal estado de coisas acontece porque o sistema de freios e contrapesos não está funcionando. É o que a gente trouxe, que a Ana lembrou muito bem aqui da figura do cúmplice, pusilânime, covarde do senador Rodrigo Pacheco, que o povo já julgou, né, mas a história também vai julgar. Agora, eu quero chamar a atenção aqui para esse momento em que isso vem à tona, né? É um momento em que claramente está acontecendo uma virada bolsonarista, até as pesquisas, entre aspas, como o Datafolha e companhia, dando empate técnico, as super lives do presidente, entrevistas que ele se saiu muito bem, a economia melhorando e mostrando que o Brasil está, sim, no rumo certo, e uma semana em que estava todo mundo falando da censura imposta pelo TSE, esse voto abominável da ministra Carmen Lúcia, a pedido do PT. Então todo mundo estava lembrando do DNA do PT, do Lula, que é sim espelhado e inspirado em Daniel Ortega, Fidel Castro, Maduro, para quem o Lula sempre pediu voto e se declarou irmão e companheiro. E nesse momento vem essa cortina de fumaça, que está servindo até para esquerda lembrar do mensalão, mas não do Dirceu e do Lula, né? A Mônica Bergamo conseguiu essa proeza. Para a esquerda aplaudir a polícia e reclamar de quem atira contra a polícia. O senador saltitante chegou a falar assim, quem é que tem armas a ponto de reagir a uma polícia, um fuzil em casa? Eu respondi a ele, sabe quem? Quem usa CPX no boné ou no fuzil, né? E tem até mesmo artilharia antiaérea nas favelas controladas pelo tráfico, onde Lula, e só Lula, pode passear tranquilamente, sem colete e sem polícia. Então, vamos voltar o foco ao que interessa. Eles estão perdendo e por isso estão tão desesperados e dobrando a aposta. Isso que nós estamos vendo hoje é cortina de fumaça. Ana. Rapidamente, eu acho que o Augusto, vocês, o Constantino, vocês já falaram tudo, como o Augusto disse, o doutor Marcelo deu uma aula. Eu acho que o ponto principal, até do que aconteceu hoje com o Roberto Jefferson, é uma palavra que a gente não pode deixar não pode deixá-la sair do radar, porque é um mal gigantesco que vai assolar o Brasil de uma maneira nunca vista. E essa palavra é censura. É censura
podemos discordar. Vou citar aqui 4 nomes que eu tenho certeza que nós 4 aqui vamos discordar do conteúdo desses 4 nomes, que foi o Roberto Jefferson hoje, como ele entregou, o próprio deputado Daniel Silveira, o conteúdo que ele entregou, o PCO e até Janones. Nós não concordamos com o conteúdo, com a entrega. No entanto, nós defendemos todos os 4 aqui o direito deles terem uma opinião. Se caso é uma opinião caluniosa, que corra exatamente, como o doutor Marcelo estava explicando, que corra aí o caminho do processo legal, né, o artigo 138, 139, 140, e que siga e que não caia nessa ditadura do judiciário. Né, porque você ouvir de uma ministra da Suprema Corte qualquer censura é inadmissível. Mas, em caráter excepcional, nós vamos vilipendiar aqui a Constituição só um pouquinho, só até achatar a curva, né? Só 2 semaninhas, 1 semana até achatar a curva. E a gente sabe muito bem o que aconteceu com a história de achatar a curva, lockdowns que não eram constitucionais, fechando comércio, soldando portas, vilipendiando nossa Constituição durante 2 anos, por causa de 2 semanas. Eles aprenderam que durante a pandemia era preciso colocar aí o controle social nas pessoas e agora eles acham que eles podem, né, de uma certa forma, achatar a curva e fazer o que eles querem até a eleição, porque eles querem sim, o TSE quer sim, que um dos candidatos vença e não é o candidato que defende liberdade de imprensa, liberdade de expressão, porque os próprios ministros do STF/TSE, eles fizeram todo o esquema ali ativista/jurídico para libertar o corrupto, ladrão, ex-presidiário e chefe de organização criminosa.